Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Na véspera do dia 21 de novembro de 1677, festa da apresentação de Nossa Senhora no templo, dia da renovação dos votos das irmãs da Ordem da Visitação, fundadas por São Francisco de Sales, Santa Margarida Maria de Alacoque entra no refeitório do mosteiro para o desjejum, se arrastando e chorando, para o espanto das demais irmãs, enquanto dizia, entre soluços e lágrimas: Meu Deus, tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. As irmãs tentam conversar com Santa Margarida, que não consegue responder nada em razão do seu estado de terror. Então levam-na até a superiora, que se encontrava doente e acamada, e, após algum tempo, a santa consegue se recompor e explicar o porquê do seu estado. A confidente do Sagrado Coração revela à Madre Superiora que Nosso Senhor lhe apareceu sob um aspecto de justiça, dizendo que iria punir aquela comunidade religiosa. Eis o motivo do castigo. Até aquele momento, as aparições do Sagrado Coração a Santa Margarida eram um segredo no mosteiro. Com exceção da superiora e do confessor da santa, que era São Cláudio de la Colombière, enfim, com exceção da superiora e do confessor, nenhuma irmã tinha conhecimento das aparições de Nosso Senhor a Santa Margarida. No entanto, as irmãs percebiam que a religiosa tinha um dom muito particular de oração, pois era capaz de permanecer durante horas ajoelhada na capela, sem se mover. Não obstante, havia muitas desconfianças por parte das irmãs, que julgavam que Santa Margarida ou era guiada pelo mau espírito ou tinha enlouquecido. Em razão desses juízos temerários contra a confidente do Sagrado Coração, o exercício da caridade e da humildade tinha arrefecido em muito na comunidade. As irmãs não praticavam mais as virtudes num grau proporcional à perfeição devida à vida religiosa, sendo que a providência tinha escolhido aquele mosteiro para difundir em todo o mundo a devoção ao Sagrado Coração. Por esse motivo, Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida sob um aspecto de justiça, anunciando a punição do mosteiro. Comovida com a declaração da santa, a superiora ordena que as irmãs retornem para as suas celas individuais, a fim de fazer penitência. Todas obedecem com docilidade, exceto umas 5 irmãs, que murmuraram contra a santa, pois por causa dela, a comunidade deveria fazer penitência sem sequer saber o motivo. No dia seguinte, arrependidas da murmuração, essas irmãs procuraram o sacramento da confissão.
Quando a última religiosa sai do confessionário, Nosso Senhor diz a Santa Margarida: minha filha, a paz está concluída e a minha santidade de justiça está satisfeita. O caso do mosteiro de Paray-le-Monial, na França, do século XVII, deve nos fazer refletir sobre a nossa própria vida espiritual e, sobretudo, sobre o grau de vida interior no qual se encontra o nosso apostolado. Afinal de contas, como ensina um antigo jesuíta, em toda a comunidade religiosa há sempre 4 tipos de religiosos, a saber, alguns perfeitos, outros maus, soberbos, cheios de vaidade, mundanos, inimigos da regularidade. Em seguida, os tíbios, os relaxados. E por último, os virtuosos, que tendem à perfeição, ainda que talvez jamais cheguem até a perfeição. Mesmo as comunidades religiosas mais santas podem ter essas 4 espécies de religiosos, assim como aquelas que caíram no relaxamento, mas com uma diferença. Em uma ordem que decaiu do seu primeiro fervor, a grande maioria é de tíbios, e o resto é composto por alguns maus e um pequeno número que trabalha por sua perfeição e pouquíssimos perfeitos. Então, se numa ordem religiosa que decaiu do seu primeiro fervor, a grande maioria é de tíbios, a conclusão desse antigo jesuíta não poderia ser outra, pois ele diz: uma ordem religiosa entra em decadência quando o número dos tíbios começa a igualar o dos fervorosos. Quero dizer, daqueles que buscam dia a dia fazer novos progressos na meditação, no recolhimento, na mortificação, na pureza de consciência, na humildade. Aqueles que não têm esse cuidado, ainda que evitem o pecado mortal, devem tornar-se tíbios e corromper muitos outros. Prejudicam extremamente todo o corpo e estão eles mesmos em perigo, ou de não perseverar, ou de cair em um orgulho interior de grandes trevas. Portanto, caros fiéis, uma ordem religiosa entra em decadência não quando a maioria dos religiosos se torna mal, porque abandonaram a vida de oração e a fidelidade à regra. Nada disso. Uma ordem religiosa já entra em decadência quando o número de tíbios começa a igualar o número de fervorosos. Porque a tendência da tibieza é difundir-se por meio dos maus exemplos, contaminando as almas que poderiam chegar à perfeição. Mas, em razão desses maus exemplos, abandonam o seu fervor e caem, elas também, na tibieza. É por esse motivo que Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida para manifestar a sua justa indignação contra as religiosas do mosteiro de Paray-le-Monial, porque aquelas faltas contra a caridade e a humildade por parte das irmãs que faziam juízo temerário contra Santa Margarida, aquelas faltas diminuíam o fervor do mosteiro, afastando a comunidade da perfeição que cabia à vida religiosa, sendo que aquele mosteiro foi escolhido pela providência para difundir em todo o mundo
a devoção ao Sagrado Coração. Ora, o que vale para a vida religiosa, vale para a nossa própria vida espiritual e vale, sobretudo, para o nosso apostolado. Basta que uma única alma caia na tibieza para que o grau de fervor, o grau de caridade do apostolado como um todo seja menor do que poderia ser. Aquele apostolado poderia ser mais zeloso, mais fervoroso, mais caridoso. Mas, em razão da tibieza de uma única alma, há uma circulação menor de graças entre os membros do apostolado. Se aquela alma fosse fervorosa, o seu bom exemplo e, sobretudo, a sua vida interior teria ajudado outras almas a progredirem na vida espiritual. Mas, como a tendência da tibieza é difundir-se por meio do mau exemplo, a tibieza de um membro contamina pouco a pouco os demais membros. E em breve outras almas também terão decaído do seu fervor, talvez sem jamais atingir a perfeição da caridade. Então basta que uma única alma seja tíbia para que essa tibieza impeça uma comunidade religiosa ou um apostolado de brilhar mais, de reluzir mais em santidade. E como nós costumamos tratar a tibieza como um mal de pouca gravidade, como nós toleramos a nossa própria tibieza como um mal de pouca importância, a tendência é que a tibieza se difunda no apostolado pelos maus exemplos e pelos maus costumes, a não ser que ela seja erradicada graças ao zelo das almas santas. Porém, muitas vezes, a providência se serve de castigos para erradicá-la de uma comunidade. A conclusão que devemos tirar desses princípios, caros fiéis, é muito simples. Nós não devemos nos impressionar com a quantidade de pessoas que frequenta o nosso apostolado, a nossa capelania. Pelo contrário, essa quantidade grande de pessoas, essa quantidade crescente de pessoas deve nos manter vigilantes. Porque não basta que o número de almas cresça. É necessário que o fervor não diminua. Se o fervor diminuir, se o fervor se extinguir, ninguém chegará à perfeição cristã. E nesse caso, a nossa mediocridade será uma desonra para o rito romano tradicional. Nós frequentamos o mais venerável dos ritos católicos, nós frequentamos a mais bela liturgia da igreja, e mesmo assim ninguém atingiu uma maior perfeição. Portanto, não basta que o número de almas cresça, é necessário que o fervor não diminua. Se houver mais almas tíbias do que fervorosas, o nosso apostolado estará em perigo, porque nesse caso, ele certamente deixará de corresponder às abundantes graças que recebe da providência. Mas assim como as irmãs do Mosteiro da Visitação fizeram penitência para reparar as suas infidelidades, do mesmo modo, nós também devemos constantemente lutar contra a nossa tibieza, que nos torna ingratos para com o amor imenso e excessivo que nosso Senhor nos testemunha. E o remédio contra a tibieza
que é também um meio muito eficaz de reparação, o remédio é a hora santa. Mas por que fazer hora santa? Quando já temos a Santa Missa, que é a renovação do sacrifício do Calvário. Não há dúvidas de que a Santa Missa é o culto mais agradável a Deus. Não obstante, é nosso Senhor quem nos pede a hora santa, quando Ele interroga os apóstolos no Jardim das Oliveiras. Então, não pudestes vigiar uma hora comigo? Assim como nosso Senhor pediu companhia aos apóstolos, Ele nos pede hoje que lhe façamos companhia na hora santa. É por esse motivo que a hora santa dispensa explicações, porque é um pedido de nosso Senhor em pessoa. Então, não pudestes vigiar uma hora comigo? Um antigo arcebispo norte-americano, Dom Fulton Sheen, faz o seguinte comentário: a hora santa é tempo passado na presença de nosso Senhor. Se a fé for viva, não são necessárias outras razões. Se atravessamos por momentos de desolação ou de consolação, se estamos enfermos ou com boa saúde, se vivemos tempos de tranquilidade ou de crise, pouco importa. Não precisamos de um motivo para ir à hora santa. O motivo é nosso Senhor em pessoa. Nosso amigo está ali. Nosso irmão está ali. Nosso Pai está ali. Como nota tão bem Dom Fulton Sheen, a hora santa é a hora da verdade. Quando estamos a sós diante de nosso Senhor, Ele nos vê como nós realmente somos e nós nos vemos como Ele nos vê. Nós podemos criar uma imagem ilusória a respeito de nós mesmos, seja por causa dos elogios que recebemos dos outros, seja por causa daquilo que nós mesmos dizemos e publicamos sobre nós mesmos. Porém, na hora santa, todas as aparências se dissipam e nós somos obrigados a dizer a nosso Senhor aquilo que não dizemos a mais ninguém. Quem sabe sequer ao confessor ou ao diretor. A hora santa é a hora da verdade. Donde a importância capital da hora santa em nossa vida espiritual. Nós precisamos desse momento de silêncio e de solidão diante de nosso Senhor. Nós precisamos desse momento de comunicação sincera e profunda entre o nosso coração e o Sagrado Coração que vive na Eucaristia. Nosso Senhor disse: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Por outro lado, o que nós costumamos fazer frequentemente na hora santa? O que nós costumamos fazer frequentemente na hora santa? Nós rezamos o terço ou outras devoções particulares. Não há nenhuma proibição para se recitar o terço do Rosário diante do Santíssimo Sacramento exposto. Porém, é preciso refletir
por quais razões escolhemos ocupar o nosso tempo com o terço? Na verdade, caros fiéis, muitas vezes nós escolhemos rezar o terço ou rezar devoções particulares simplesmente porque nós não sabemos como ocupar essa hora diante de Nosso Senhor na Eucaristia. Não sabemos o que dizer, não sabemos o que meditar. Somos filhos adotivos de Deus e mesmo assim nós tratamos Nosso Senhor como a um estranho. Então a hora santa é a hora da verdade também nesse sentido. A hora santa revela de modo inequívoco que nós somos católicos e mesmo assim não sabemos entrar num colóquio mais sincero e mais profundo com Nosso Senhor. Se não houver o terço ou um livro de oração, temos dificuldade para ocupar esse tempo de graça e de misericórdia na presença do nosso divino amigo. Isso não quer dizer que devemos abolir o terço e os livros de oração, os livros de devoção da hora santa. Nada disso. Podemos, sim, ocupar uma parte da hora santa com a recitação do terço ou com alguma devoção particular. Porém, convém que deixemos também uma outra parte para meditar a bondade imensa e excessiva do Sagrado Coração que vive na Eucaristia. A hora santa deve ser a nossa mais importante escola de meditação. Diante de nós se encontra Jesus Cristo em pessoa, com seu corpo e sangue, alma e divindade. Diante de nós se encontra o seu Sagrado Coração, abismo de todas as virtudes, fornalha ardentíssima da caridade, que contém todos os desígnios de amor, de misericórdia, de santidade e de salvação a respeito da minha alma. Tudo está ali. Quem vai à hora santa deve repetir aquelas palavras de São Paulo na Epístola aos Hebreus. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e de encontrar graça para sermos socorridos em tempo oportuno. A hora santa, em certo sentido, tem mais valor para a nossa alma do que a Santa Missa. Porque enquanto nós sabemos responder às orações da missa durante a hora santa, somos obrigados a extrair do fundo da nossa alma a nossa oração. Em outras palavras, a hora santa nos obriga a meditar. Então, se uma alma quiser participar melhor da Santa Missa e fazer comunhões mais frutíferas, que ela se acostume, antes de tudo, a passar tempo diante de Nosso Senhor na Eucaristia. Esse deveria ser o interesse de todo e de cada um dos nossos fiéis, de cada um dos fiéis do nosso apostolado. A cada semana temos 2 vezes a hora santa na capelania, além de 2 vezes a hora santa no colégio assistido pelos padres. Não faltam ocasiões para que cada alma procure toda semana passar, ainda que alguns minutos, o tempo que puder, diante de Nosso Senhor. E assim poder repetir com o salmista: Gustate et videte quam suavis est Dominus. Provai e vede como o Senhor é bom. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.